Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de jaqueta napoleônica. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente vai fazer então essa jaqueta napoleônica, também chamada de jaquetas militar, porque elas têm essa estrutura no ombro, com ombreiras, uma golinha mais alta, com detalhes com botões e esses cordões também. Então a gente vai utilizar 1,5 m da lã batida e 1,5 m também do tecido Salinas, que é para fazer de forrinho dela, para ela ficar mais estruturadinha também, dar um acabamento mais bonito. Para esse modelo, gurias, esse tecido vocês podem fazer até mesmo poncho, calças, né? Vestido até com esse tecido, porém sempre eles vão ficar peças mais estruturadas. A gente usa bastante para fazer aqueles casacos de lã batida, né? Aqueles casacos agora para o inverno. Ou vocês podem fazer até mesmo shortinhos de alfaiataria, saias também. Então, lá na Entre Malhas tem diversas cores desse tecido, tá, gurias? Ele é bem quentinho, né? É bom sempre a gente usar um forrinho dentro pra ficar mais bonito o acabamento, né, interno. E a gente usou até esse Salina, que também tem outras cores lá também, pra usar de forrinho, porque o Salina é um tecido bem levezinho, bem fininho, vocês podem usar até mesmo como interno de bolsa, assim, pra não dar muita estrutura quando a gente vai fazendo uma peça de alfaiataria, né? Então é um tecido que a gente tá usando bastante pra forro, que ele é bem leve, tem um leve elastano, né? E já faz o acabamento ali da peça todo interno. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar fazendo a nossa modelagem básica. Então, a gente sempre vai cortar o nosso papel, que é o comprimento da peça, mais 10 centímetros. E a gente vai fazer sempre a metade do nosso corpo, porque a outra metade é espelhada. Então, ali eu tô começando a desenhar o nosso molde base, que é a nossa receita de bolo, a gente fala, né? Que tem todo o passo a passo lá dentro da nossa comunidade, tá? Quem tem uma base de corpo aí, a gente vai ensinar aqui a alterar essa base, né? Mas aqui eu tô fazendo mais rapidinho até essa parte da base, porque quem já é nossa aluna, né, tá lá dentro da nossa comunidade, sabe esse passo a passo, tem um passo a passo. A gente sabe também que é sempre bom a gente deixar bases prontas para ficar mais fácil quando a gente quer fazer uma peça, né? Então a gente já deixa uma base pronta ali de corpo e de manga para a gente começar a alterar em cima. Ali eu desenhei a minha frente e já tô desenhando a base das costas em cima. A gente sempre faz frente e costas juntos para facilitar, para ser mais rápido também, tá? Então, ali agora eu vou começar a alterar, vou soltar um pouquinho ele ali, 1 centímetro, ali no quadril 1,5, de 1 a 1,5, pode ser ali no busto, e 1 centímetro a mais ainda ali na parte da minha cintura, sendo que a cintura tá com os 3 da pence já, né, que a nossa base é assim. Feito isso, é só isso de alteração mesmo dele, tá, gurias? Porque o restante, ele é todo igual, porque ele é bem básico esse modelo. A única coisa ali no degote das costas que a gente vai subir 1 centímetro, eu fiz ali a minha soma do degote e a soma da cava, porque eu preciso daquela medida ali depois para mim fazer tanto a minha gola, quanto agora quando eu tô fazendo a minha base da minha manga ali, eu preciso ter aquela medida lá da minha cava para ela se encaixar. Então esse passo a passo ali de como faz a base da manga também tem lá dentro da comunidade, né, que é a nossa manga básica, essa parte da cava que a maioria tem dificuldade também, né, tudo isso tem lá dentro, tá? Desenhei a minha manga base para agora começar a alterar ela. Então eu vou encaixar aquela cava, a mesma medida que tinha lá, porque pode ser que ela seja menor ou maior, então tem que fazer ela se encaixar. A parte lá do punho eu vou deixar normal porque ela era uma bem reta mesmo, né? Deixei uns 12 centímetros ali embaixo, tá? E eu vou achar a metade do meu punho e traçar uma linha reta toda a minha manga. E depois eu vou achar a metade da minha manga também, porque da metade daquela manga eu vou sair 1 centímetro para cada lado, como se eu fizesse uma pence ali no meio, porque a gente vai fazer aquela manga com recorte nas costas, para ela dar mais mobilidade também ali no braço. E porque fica mais bonitinho, já que é um casaco mais inteiro, né? Ficar com aquele recortezinho também com pespontinho. Então agora eu tô fazendo ali a minha gola, que eu fiz da soma das golas lá, se deu 22 centímetros, eu vou fazer ela lá 22 centímetros também. E
vou deixar ela retinha, posso deixar até um pouquinho, 1 centímetro maior, tanto na parte de cima ali, né? Ou até mesmo dar uma entradinha de 1 centímetro para ela ficar mais anatômica ali, né? Mais certinha aqui no pescoço. E agora eu tô pintando todo o contorno delas para vocês verem bem o que é que a gente vai recortar, né? Então, pintei toda a minha frente, pintei a minha gola ali que eu fiz reta, pintei ali a parte da minha manga, aquela parte menor. A parte maior, ela volta, ó, a gente vai separar esses papéis para vocês entenderem melhor. E a parte das minhas costas também, que é inteira. Ali embaixo, na pontinha, eu dei uma subidinha de 1 centímetro para não ficar aquele bico dos lados, né? Então, eu dei uma subidinha de 1 centímetro. Então, eu vou pegar um papel, vou botar ele embaixo, vou botar os prendedorzinhos ali junto, para mim poder furar aqueles moldes ali e separar eles. Como frente e costas ali é muito parecido, eu vou aproveitar o mesmo molde, eu vou furar mesmo só o da manga. Então, eu dobrei ali para fazer o molde da manga, ó, vou fazer aquele recortezinho vermelho e agora eu vou vir cortando toda a volta da minha manga, o lado de fora dela, porque eu só precisava daquele recorte ali vermelho. E agora eu corto ali naquele recorte. Então, eu fico com o lado inteiro da manga e mais uma partezinha de trás dele. E agora aquele meu molde que eu já tinha ali em cima, eu vou recortar ele na parte azul, a parte menor, que depois eles vão se encontrar. Como a minha frente e costas é muito parecido, eu vou tirar um papel só, mas quem quiser pode separar também. Quem é minha aluna também sabe que a gente aproveita ali até o papel para não juntar muito papel, né? A gente acaba aproveitando ele ali. E cortei na volta da minha gola também. Assim eu já consigo ir lá cortar o meu tecido. Aqui a gente tá usando 1,5 m do tecido, né? A lã batida. Vamos esticar bem ele, botar o direito com o direito. Dá pra gente ver pela auréola. A auréola, sempre os lados que eles furam ali, é o lado direito, então onde ele fica mais ásperozinho ali, a parte das bolinhas ali na auréola, é a parte do avesso do tecido. Então, botei a auréola com a outra auréola do outro lado, o tecido ficou com 1,5 de comprimento, que foi o que eu comprei, né? Vou cuidar para alinhar bem, para ele ficar bem retinho ali embaixo. Se eu afastei ali uns 3 centímetros, eu afasto todo ele 3 centímetros. Como eu tô fazendo a minha frente ali primeiro, então eu tenho que cortar ali o meu molde, mas eu não corto todo ele, ó. Eu corto só até um pedacinho e dobro ele, só cortando degote, ombro e cava, que a frente é mais degotada. E assim eu vou riscando toda a volta ali do meu moldezinho. Lembrando, esse molde, ele é sem costura, a gente fez exatamente com as medidas do corpo, né? A gente tá fazendo aqui um tamanho 38. Fez ali a frente e eu já dobro bem no meio do meu ombro, ó, e vou alinhando ele até o fim, porque essa parte eu vou fazer o meu revel. Também posso fazer um papel separado, tá, gurias? Fiz ali o meu revel e ali depois eu já consigo encaixar a minha parte das costas, porque as costas ela fica sempre na dobra do tecido, porque não vai ter recorte nas costas. Como a frente é aberta, a gente aproveita a frente lá. Vou deixar ele bem alinhadinho, vou riscar na volta também. Ali eu aumentei 4 centímetros de bainha, porque o que eu vou usar depois de bainha casaco, sempre forrado, a gente usa 4 centímetros, de 3 a 4, tá? E lembrando que esse molde tá sem costura também. Então, quando eu for cortar agora, eu vou cortar todo ele com 1 centímetro maior. Ali embaixo eu vou cortar com os 4 da bainha já. E agora o contorno todo dele, ó, eu tô cortando com 1 centímetro maior, que é o da minha costura. Eu posso riscar já com esse 1 centímetro, né? Que eu sempre falo para as gurias, é como se a gente tivesse uma fita métrica no olho, que a gente cria lá na nossa base da costura, né? Então, no início a gente risca todo ele, né? Mas senão depois a gente acostuma e a olho mesmo já acostuma o olho da gente a ter 1 centímetro ali, né? Que a gente fala que cria uma fita métrica no olho. Então, tô cortando todo com 1 centímetro maior. Essa parte do revel também. O revel sempre do mesmo tecido de fora, né? Pra quando dá aquela virada ficar o acabamento ali todo do mesmo tecido. Vocês viram que eu risquei com aquele pozinho de giz, que vocês podem botar talco dentro, já dei dica aqui. Também tem o link aqui embaixo para vocês adquirirem. Mas ali para riscar bem o que é o avesso, que eu faço um risco ali no meio, eu pego um giz mesmo, ou sabonete, né, as lasquinhas de sabonete a gente usa também, para passar ali, para ficar bem forte, porque o pozinho ele vai saindo conforme a gente vai passando a mão, né, então para ficar bem marcado o avesso mesmo, para facilitar quando a gente for para a máquina, tá, guris? Ali também eu tô alinhando para ficar bem retinha a minha manga, ó, para não ficar entortar o fio dele. Então, uso o esquadro lá na minha auréola.
Tô riscando toda a volta ali do meu molde. E agora eu vou riscar também nessa parte menor. Eu posso inverter, porque o meu tecido não tem sentido, porém eu tenho que continuar botando ele também alinhado lá pela auréola para ele ficar no fio. Então deixo ele retinho, também a base lá da manga, e vou riscar toda a volta dele. Lembrando que ele estava sem costura, a gente vai ter que aumentar os 4 centímetros da bainha e mais 1 centímetro toda a volta dele. Quem quiser, gurias, pode fazer isso no papel. Então a gente corta todo o papel, vai botar em cima de um outro papel, vai riscar ele na volta, riscar com os 4 centímetros, 1 centímetro também. Eu acho que quando a gente vai fazer várias vezes do mesmo, ok a gente fazer isso. Agora, se eu vou fazer uma vez só de cada, não vale tanto a pena. Vale mais a pena eu já riscar direto no tecido, né, e cortar. Só que sempre ter essas anotações do nosso molde, que é um molde sem costura, né, que eu tenho que acrescentar. Tudo isso a gente tem que ver as informações que estão no nosso molde, tá? Ali vou cortar também a parte de baixo da bainha, risquei marcando os avessos dele e agora eu vou aproveitar aquele canto ali também para mim tirar a minha gola. A gola eu vou deixar lá na dobra porque só tá metade do pescoço, né? A outra metade ali vai pro outro, que vai pro outro lado. Eu vou cortar toda ela com 1 centímetro maior. Feito ela ali, já vou colocar esse em cima e corto o outro igual, porque eu tenho que fazer o lado de fora e o lado de dentro da minha gola. Então, já marquei a setinha sabendo onde que é a parte de baixo da minha gola também, para saber o sentido. Apesar que essa daí ela é reta, né? Ela não tem o ângulo ali. Agora a gente vai usar o nosso tecido Salinas para a gente fazer o nosso forrinho. Também orelha com a outra orelha. A gente também pegou aqui 1,5 m de tecido, tá? Vai esticar bem ele, deixar bem alinhadinho para não ficar aquelas ruguinhas, né? Para ficar mais fácil da gente encaixar. E sempre a gente vai pegar aquele que a gente já recortou para cortar outros iguais, tá? Aquele do nosso tecido principal, a gente vai botar em cima do nosso forro e corta eles iguais. Também alinhando ali para ele estar retinho no fio, deixo bem na dobrinha também a parte das costas. Comecei pela minha manga ali, a parte das costas que são os maiores, né? Porque na frente a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque lembra que a gente fez aquele revel, né? Então a gente tem que diminuir um pouco também do nosso forro. Então aqui, gurias, da parte do forro, vou riscar também marcando o avesso dele. Eu cortei ele exatamente do mesmo tamanho, mas depois eu vou cortar no comprimento 1 centímetro menor. Esse 1 centímetro dá diferença lá no final da peça, gurias, que é quando a gente faz o forro, para aquele forro não ficar espiando, né? Não ficar saindo para fora. Então tem que cortar aquele 1 centímetro ali depois. Então a gente corta todo o mesmo tamanho, que facilita do que a gente ter que botar o molde, riscar tudo de novo, né? Então a gente já bota ele ali, já vai cortando todo ele na volta, só que sempre dá uma levantadinha ali no final e vai cortar 1 centímetro ali na parte de baixo para ele ficar mais curtinho, tá? Marcando sempre os avessos para tudo, para ficar mais fácil da gente visualizar quando a gente tá lá na máquina, né? Vamos seguir esticando aquele tecido ali, que agora a gente vai fazer a nossa frente ali. O que foi a frente? Eu vou riscar toda a volta dela, porém, cuida até para mim botar a lateral pro lado da ponta aberta ali do meu tecido, né? E vou riscar ali em cima o meu revel. Então, aquela parte do revel, eu não preciso de forro, eu só preciso daquela parte da lateral. Só que quando eu for cortar ele ali, eu já corto ele com 1 centímetro maior naquele encaixe dos dois, porque como eu vou usar 1 centímetro de costura para emendar com o meu revel, e daí ele vai se transformar em uma frente inteira, tá? E aquela outra parte sobra ali, depois a gente pode usar até mesmo para fazer forrinhos de bolso, né? Então, aquelas tirinhas ali, eu até vou aproveitar para fazer umas tirinhas retas agora, que eu vou cortar ele ali, tô alinhando ele pela mesa, tá? Posso alinhar com o esquadro também, mas eu gosto bastante de botar ele bem coladinho na mesa e apoiando a tesoura na mesa e cortando ele para emparelhar, para ele ficar bem retinho. E ali eu vou tirar uma tira de 4 centímetros, esse tecido tá duplo, tá? Eu tirei uma tira primeiro bem comprida, assim, de 4 centímetros mesmo, que é pra gente fazer aquelas nossas cordinhas da frente, né? Então, eu não sei ainda o tamanho que eu vou precisar, marquei bem o avesso ali, né? Então, eu fiz uma tira bem grande pra depois a gente aproveitar e ver o que precisa, qualquer coisa, depois a gente corta um pouco ela. Até cortei umas a mais ali, né?
para até se você quisesse testar ou até mesmo se faltasse para um, né, eu conseguiria ter mais uma faixinha. Sempre cortando ela por 4 ali de largura, porque esse tecido ele é bem grossinho, né, se faz muito fininho também fica mais difícil para vocês depois. Aqui a gente vai começar a costurar o nosso modelo. Vamos fazer hoje numa máquina reta doméstica, tá? Pode ser feito tanto na reta doméstica quanto a industrial. O bom desse casaco, como ele é forrado, só precisa da reta, né? Não precisa de máquina de overlock. Aqui eu tô enchendo a bobina, sempre passando naquela rodinha. Ali, guria, sempre também para vocês saberem como que passa a linha na máquina, qual que é a melhor máquina para vocês. Isso tudo tem lá dentro da nossa comunidade também. A gente ajuda vocês na escolha da máquina de vocês, tá? Aqui, então, a gente passou a linha ali. Eu vou começar colocando a linha preta, porque o nosso forrinho, ele é todo preto, não tinha o tom de cinza, assim, né? Da mesma tom do nosso casaco. Então, fica de dica também, vocês podem botar daí um mais próximo ali, né? Ou usar um tom neutro, um preto. Ou até mesmo poderia usar um estampadinho. Mas esse tecido Celina, ele tem somente liso. Mas ficaria legal também, mais divertido, né? O casaco fazer uma estampa também. Pode até mesmo usar um cetim com elastano ou outro, mas eu gosto bastante de usar esse tecido aqui como forro. Ele é um tecido mais novo, assim, né? Porque o cetim com elastano já tem há muito tempo, né? Mas ele tem um leve elastano também, melhor também do que o filete, porque o filete não estica nada, acaba ali estourando, né, a nossa costura. Então, a gente vai começar colocando direito com direito e passar a costura naquela parte do revel ali, unindo a nossa frente para ela transformar em uma frente inteira. Tá, tanto faz de cima para baixo ou de baixo para cima, o importante sempre é que as costuras têm que se encaixar. Vocês viram que eu tô fazendo ele se encaixar ali na mão, né? E sempre puxando bem na frente e atrás, até para aquela costura não estourar e eles se encaixarem ali. Quem quiser também pode pespontar aquele revel ali depois, tá? E a gente vai costurar primeiro tudo que for preto ali, né? Tudo que for do nosso forrinho. A gente vai fazer um casaco inteiro primeiro do forro para depois do corpo. Tudo que é peça forrada, a gente sempre vai fazer 2 casacos para depois a gente unir eles. Então, a gente tá fazendo todo o nosso casaco de forro primeiro. Agora, a gente tá juntando a parte da manga direito com direito para fazer aquele recorte da nossa manga, né? Esticando bem o tecido na frente e atrás. Como esse tecido ele é mais fininho, né, gurias? Ele pode acabar repuxando ali, né, até estourando a costura. Então, é empurrar ali com a mão, a gente empurra bem ele para se estourar aquela costura, qualquer coisa, pra gente refazer aquela partezinha, tá? Mas se esticar bem na frente e atrás, ele não vai estourar. Se estourou, pode ser que a gente esticou um pouquinho menos, tá? Então, isso significa que a gente tem que esticar mais lá atrás, tá? Forçando ela, para ele não acabar estourando depois. Então, vou encaixando ponta com ponta, vou fazer a minha outra manga também, sempre a largura de 1 centímetro, que foi aquela medida que a gente colocou lá na hora do corte, né? Depois aquela manga ali também eu vou passar para ela sair aquele franzido, tá? Porque é normal ficar assim franzidinho, porque é um tecido muito fininho. E agora eu vou juntar os meus ombros ali também, direito com direito, da frente com as costas, e vou fechar aquela parte do ombro. Vocês viram que eu não tô usando nada de alfinete, né? Eu falo sempre pras gurias que alfinete é vício, quanto mais a gente coloca, mais quer colocar, né? Então, a gente vai sempre tentando reduzir esses alfinetes. Ali que a gente vê que não precisa de alfinete, que a gente consegue encaixar na mão, né? Não coloquem alfinete. Feito ali, já ficou pronto o nosso corpo, agora a gente vai fazer o embebido da nossa manga. Pode afastar uma costurinha ali para cada lado, até para não ficar muito grosso. Para fazer esse embebido da manga, a gente vai começar 4 dedos antes da ponta, até 4 dedos antes da outra ponta. E sempre passando o ponto maior da nossa máquina, que é o ponto 4 ou ponto 5 lá, que ele vai dar um leve franzido. Ele não vai chegar a fazer aquela manga bufante, né? Para dar só aquela curvatura de manga. Na outra ali também, ó, a gente tá fazendo a mesma coisa. Tanto faz se do lado direito ou avesso, tá? O importante é vocês começarem um pouco antes e parar um pouco depois ali, né, da ponta. Começar um pouco depois da ponta e parar um pouco antes da ponta.
e puxar ou a linha de cima ou a linha de baixo para ela dar esse leve franzido. Na hora de colocar essa manga, a gente tem que ter bastante cuidado, gurias, que aquele recorte ele sempre vai ficar para as nossas costas. Então eu posso botar um alfinete numa ponta e na outra e fazendo o meio se encaixar ali, eu vou distribuindo aquele franzido. Não que ele vá criar pregas, é só para ele dar aquela curvatura de manga mesmo. E vou botar um alfinete ali no meio também. Tá? Tudo para ele se encaixando. E agora, sempre quando eu for costurar a minha manga no meu corpo, eu vou colocar a minha manga para cima na máquina. Gola, punho, manga, é sempre para cima na máquina quando a gente for pôr, tá? E vou esticando bem o tecido na frente e atrás, fazendo ele se encaixar dentro daqueles alfinetes. Os alfinetes estão de ladinho, por isso a gente vai passar por cima dele, não precisa tirar esses alfinetes, né? Só vou fazendo, puxando ele ponta com ponta, porque é curvado aqui na parte da cava e é aquela parte de baixo que é fugir, né? A gente fala. Então a gente tem que ir puxando ele para ir acompanhando o corte ali. Depois, se ele ficou repuxadinho, tá? Vai puxando ele até ele se estourar aquela costura ali. Se estourou, pode ser que esticou pouco, né? Nas curvas da manga acontece bastante. Mas a gente dá uma repassadinha naquela partezinha ali onde estourou daí. Por isso de vocês empurrando a costura e ela estourar lá no final. Porque se vocês dão um puxão, ela estoura lá no meio, né? Então, só naquele finalzinho depois pra gente ajeitar. Vamos fazer o outro lado, mesma coisa. Direito da manga com o direito do corpo. Lembrando, aquele recorte sempre ficou para as costas, porque senão vai ficar com aquele corte para frente da manga. E vou encaixando ela ali, fazendo a curvatura dela. Vou colocar os alfinetes de pezinho, ainda mais que esse tecido é chatinho, assim, que ele é mais fininho, né? Ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar do que o nosso tecido principal, que ele é bem firme, né, de trabalhar. Mas ele é melhor do que o cetim até mesmo de fazer, gurias, em forro. Até mesmo que o cetim que o filet, porque aqueles lá desfiam bastante, né? Vamos costurar todo ele na largura de 1 centímetro, que foi a nossa largurinha que a gente estipulou lá. Eu falo sempre para as gurias, o que a gente acordou lá na parte do corte, que é 1 centímetro ou 2 centímetros, mas é sempre um que a gente usa, tá? 2 fica muito grosso lá dentro, né, da nossa peça. Se a gente acordou lá que o corte foi de 1 centímetro a mais, eu tenho que gastar aquele 1 centímetro, porque se eu não gastar, vai ficar muito maior ou muito menor a minha peça, né? Então, fiz ali a minha parte das cavas. Aquela costurinha que eu fiz, eu nem preciso tirar ela, porque eu já fiz ela fininha, que daí ela nem vai aparecer, aquela do embebido, né? Lembrando que a gente já voltou lá pro ponto 13,5, só foi pro embebido a parte de aumentar o ponto. Para colocar ali na cava, já voltei pro ponto 13,5. E agora eu vou fechar a minha lateral ali do corpo. Tanto faz eu começar de baixo para cima, ou de cima para baixo, se é da manga ou se é do corpo, né? O importante é a minha cava ali se encontrar. Por isso eu até botei um alfinete ali para ele não fugir. Abro uma costurinha ali para cada lado também, para ele não ficar muito grosso. E sempre esticando bem ele na frente e atrás, né? Vou fazer o outro lado a mesma coisa, gurias. Junto pontinha com pontinha. Eles têm que se encaixar, tá? Tudo que vocês costurarem agora, que um ficou um lado maior que o outro, sobrou uma ponta, desmanche, faz de novo. Que no início é normal acontecer isso. É que a nossa mão ainda não tá bem reguladinha ali de esticar bem o tecido, fazer eles se encaixarem, né? Por isso, se tá acontecendo muito isso, bota alfinete. Mas conforme o tempo, vocês vão vendo que vão reduzindo essa quantidade de alfinete. Eu colocava, enchia de alfinete, agora eu boto só um em cada ponto e um no meio. Daqui a pouco tá botando só um no meio, daqui a pouco nem tá botando mais, né? Então a gente vai reduzindo esses alfinetes. Eu falo, alfinete é vício e é tempo também, porque a gente para pra botar alfinete, para pra tirar alfinete, né? Então, de pouquinho em pouquinho, no final do dia dá grande diferença, né? Então já fechamos todas as laterais ali. Agora ficou pronto o nosso casaco pretinho ali, que é o nosso forro. Então, a gente vai trocar já essa linha, botar a nossa linha cinza, por causa da linha de fora ali, até porque tem costuras de pesponto e tudo, então a gente tem que trocar a linha assim, gurias. Passar a linha ali também, isso tudo lembra, tem da comunidade, né? Ajudar na escolha da máquina de vocês, tudo isso tem lá dentro. E a gente vai começar ali pelas mangas, botar o tecido direito com direito, juntando aquela parte maior da manga com aquele nosso recorte. E fazendo a costurinha ali de 1 centímetro também. Vou esticando também bem na frente e atrás. Antes eu tava ajudando ela para não estourar, agora ajudando mais ela porque é grosso, né, o tecido.
Apesar de eu gostar bastante dessas máquinas antigas, porque elas são mais fortes, elas têm mais força, assim, parece, para puxar, né? Ajudam mais, não reclamam tanto que nem as mais novas, né? A gente fala. E ali eu vou pespontar agora a minha manga, sempre pelo lado de fora e tombando aquela costura lá pro lado maior da minha manga. Sempre ela dá largurinha de 1 centímetro, porque como é um tecido grosso, a gente faz um pesponto grosso também, para ficar harmônico, assim, né? Para ficar mais bonito, aquele pesponto bem aparente. Então, vou fazer na outra manga também. Aquela pontinha da manga que fica aquele biquinho, tem que ficar um biquinho ali pra fora, porque quando eu faço aquela costura de 1 centímetro, quando ele vira, daí ele encaixa. Se eu boto ele muito lá pra baixo, depois fica faltando um pedacinho, tá? Então, junta eles, botam em alfinete, qualquer coisa de ladinho ali pra vocês poderem passar por cima. E lembrando que o nosso pesponto é costura decorativa, então a gente vai esticando bem e devagarzinho, né? O segredo do pesponto é esticar bem e bem devagarzinho pra ela ficar bem retinha, que daí alinha bem a nossa costurinha. Feito eles ali, tá bem certinho o pesponto, vou juntar direito com direito do meu corpo e vou fechar a parte dos meus ombros. Então, direito com direito ali e fechei o meu ombro dando aquele retrocesso sempre no início e no fim, para depois quando a gente forçar ali para encaixar a próxima costura, não se abrir, né? E a gente tem que ir até as pontinhas mesmo, né, gurias? Feito isso, agora a gente vai fazer o pesponto. O pesponto também, eu vou pelo lado direito, continua a linha tudo normal, tá, gurias? Eu até nem usei linha de pesponto, mas poderia usar também, tá? Ou usar 2 linhas e botar as 2 na máquina e as 2 na agulha, que vai fazer o mesmo efeito de uma linha de pesponto. Mas é só pra achatar aquela costura, dar mais aquela encorpada, né? Porque até eu fiz também os pespontos da mesma cor, mas é modelo, também poderia fazer em outras cores, né? Vou tombar sempre aquela costura pro lado das costas do meu ombro, tá? E vou pespontar eles. E agora eu tô encaixando ali a minha manga. Lembrando que a manga, aquele recorte, tem que ficar pro lado das costas. Então, botei ele ali pro lado das costas e já venho encaixando aquela minha manga ali. Venho fazendo todo o contorno dela, juntando ponta com ponta, meio com meio. Esse é mais fácil de encaixar, vocês viram que eu nem precisei de alfinete, né? Porque é um tecido mais firme de trabalhar. Mas quem quiser pode ir botando o alfinete também de ladinho ali, vocês passarem essa costura. Depois eu já venho fazendo o pesponto dessa manga. Então eu vou tombar minha costura pro lado do corpo. O pesponto é sempre pro corpo, tá, gurias? Não pro lado da manga. Sempre pra parte de cima, se vocês repararem, camisa social, né? As camisas jeans, sempre tomba pro lado do corpo. E a gente vai pespontando ele ali, sempre por cima também, com essa manga aberta, porque senão depois a gente não consegue passar. Porque vai dar mais estrutura ali no casaco, né? Ele fica mais vistoso, né? A gente fala com aquelas costurinhas do pesponto. Claro, eu falo, pesponto é costura decorativa, é costura por fora, então a gente tem que ir com calma ali, paciência, porque são costuras que vão ficar aparentes, tá? Vou botar um alfinete ali só no meio, bem na costurinha, porque tem que se encaixar ali aquela partezinha embaixo do braço, né? E vou começar de uma ponta e vou indo até a outra. Tudo daquela largurinha de 1 centímetro que a gente tinha calculado, né? Dando aquele retrocesso no início e no fim. Posso passar por cima do alfinete ali, porque o meu alfinete tá de ladinho, né? Então, sigo toda aquela costura lá até o fim, tá? Feito ali aquele lado, vamos começar a fazer o outro a mesma coisa. Então, já fiz o pespontinho do ombro, vou encaixar aquela minha manga, lembrando que aquele recorte ficou para as costas. Vou deixar aquele 1 centímetro de costura. Vocês viram que eu encaixei uma ponta lá, costurei um pouquinho e parei. E comecei a encaixar o restante da manga na minha mão. E assim eu vou soltando, porque cada pedacinho eu vou juntando num dedinho, ó. E assim eu vou soltando ele pra máquina. Isso tudo é prática, né? Porque no início a gente começa e vai soltando tudo da mão, né? Mas é assim mesmo, de tanto a gente ficar botando, os dedos vão criando essa firmeza, assim, né? Eu falo que a gente tem que ser um polvo, né? Tem todos os dedinhos firmezinhos ali, segurando tudo ele. Por isso também da gente usar o pedal, porque até tem as máquinas mais novas, tem ali pra gente usar a mão, né? Mas eu acho que a mão a gente tem que estar livre ali, pra todos os dedinhos estarem firmezinhos ali pra gente fazer as costurinhas. Acho que ajuda bastante no patchwork, mas na parte das roupas mesmo, eu prefiro a gente usar o pedal, porque a mão ali a gente fala que só assim já falta a mão, né? A gente parece que tem que ser um polvo para esticar tudo junto, dar retrocesso, fazer tudo junto, né?
mas tudo isso é prática. A gente fez a costurinha ali da cava, já virou o pesponto lá pro lado do corpo, né? Aquela costura tombou ela pro lado do corpo para fazer o pespontinho ali na volta da cava também. E já vamos fechar a nossa lateral. Pode botar um alfinete também ali no meio, né? Para não dançar, encaixar bem aquele meio das cavas. E vou encaixando ponta com ponta. Isso tudo é prática, tá, gurias? Por isso lá que eu sempre bato da tecla do nosso curso básico de costura. Facilita muito para quem tá fazendo agora as peças em tamanhos reais, porque senão a gente demora mais. Ai, não tá dando certo, ai, tem que desmanchar e fazer de novo. Porque a gente já fez um treino, por isso a gente começa lá as peças miniatura também com tecido mais firme, né? Tudo para criar prática para depois vir para as peças em tamanhos reais e ficar mais fácil, tá? Feito isso, gurias, a gente pode passar bem, tá? Esse casaco tanto de fora quanto o nosso forrinho para sentar bem aquelas costuras, porque agora a gente vai começar a unir um casaco no outro. Então eu marquei ali o meio da minha gola da frente e das costas ali no meu casaco, e agora eu vou fazer a minha gola juntando direito com direito e vou passar a costurinha na lateral, na parte de cima e na outra lateral também. Pode dar um piquezinho no meio da gola ali também para marcar bem o centro dela. E assim eu vou todo o contorno dela de 1 centímetro, corto aqueles cantinhos em diagonal para mim poder desvirar bem ele, né? Já vou marcar o meio da gola dando aquele piquezinho ali embaixo também, que é aquele piquezinho é onde vai encontrar com aquele meio do meu casaco lá também. Cuido para empurrar bem essas costurinhas para ficar bem quadradinho ali mesmo, porque vocês percebem que o modelo fica bem quadradinho, fica bem bonitinho essa golinha, né? E eu já posso passar o pesponto ali ou não, tá, gurias? Eu posso deixar sem pesponto também. E quando eu for fazer o pesponto lá da frente do meu casaco, eu já segui fazendo ele subindo lá na gola e descendo lá do outro lado. Eu fiz ele na gola e depois fiz na frente. Mas poderia ter deixado para fazer depois também esse pesponto, tá? Porque daí ficaria bem encaixadinho ali para vocês seguirem do outro lado. Fica de dica para vocês também, quem quiser deixar para fazer esse pesponto depois. Pronta a minha gola ali, agora eu vou encaixar ela lá no meu corpo. Eu posso encaixar ela ali, vou encaixar ela no meu tecido principal, tá? Meio com meio. A ponta ali tem que ficar 1 centímetro sem tá a gola, tá? Ali na pontinha, porque é onde vai usar a costura para botar o meu forrinho. E eu vou alfinetar todo ele ali para encaixar ele. Vou encaixar ponta com ponta. Como ficou 3 tecidos ali, que é o da gola e o do meu tecido principal, eu posso passar uma costurinha reta ali. Ou já venho encaixando com o meu forro junto. Eu botei já o forro tudo junto, ó. Tudo é prática, né, gurias? Mas poderia fazer uma costura só, porque como tava 3 tecidos ali para pegar, para ele virar um tecido só, para depois eu pegar 2, porque agora ali eu tô pegando 4 tecidos. Então eu comecei lá de baixo da ponta do meu casaco, cheguei ali em cima, vou fazer a voltinha do meu pescoço, juntando pontinha com pontinha ali, ó, cuidando para de baixo não fugir, porque também é uma parte curva ali do pescoço, ele quer fugir, e como é um tecido grosso, né, daí sim que ele parece que puxa mais, né, lembrando que a gente botou o casaco ali direito do principal com o direito do nosso forro também, direito com direito, e a gola ficou ali no meio, a gente fez um sanduíche da minha gola, ali a parte de baixo estava querendo escapar, então eu já parei a costura, abri ali um pedacinho, e vou começar pelo outro lado. Porque sempre bom quando a gente tá costurando assim esse tecido grosso e o fininho, a gente começar com o tecido grosso pra cima, tá? Como aquela parte ali das costas pega a parte do forrinho, que é fininho, ele acaba querendo ceder mais. Então dá pra parar ali e começar do outro lado. Venho começando lá de baixo também. Quando eu chego ali em cima, cuida pra mim não pegar minha gola, eu vou passar bem coladinho naquela gola ali. Cheguei ali, finca a agulha e vai virar, continuando aquela costura do pescoço ali, até se encontrar naquela costurinha que a gente já tinha feito. Então, como se eu tivesse só feito até a metade do meu pescoço das costas, né? Encaixei ali as costurinhas, já consigo tirar. Tiro meus alfinetes também e corto aqueles pantinhos lá, né? Tudo bem diagonal ali pra ficar bem os biquinhos depois, porque senão fica muito grosso, ele não sai bem o biquinho, né? Vou tirar esses alfinetes também, tudo, limpar ali a minha peça.
Cuidado, gurias, para conferir se a gola ficou os dois o mesmo tamanho, né, dos dois lados. Então botem uma em cima da outra ali depois para vocês encaixarem bem. Empurrar bem aqueles biquinhos ali, ó, para ficar bem a pontinha, porque ele ficou bem parelhinho com a minha gola, né? Ó, e aqui elas têm que se encaixar mesmo, ficar bem da mesma altura. Eu já fiz as marcações que eu quero fazer ali, aquele espaçante, tá? Então, aquele passante ali, eu dobrei e redobrei ele para ele ficar, fiz umas tirinhas compridinhas, né, dele. E agora ali eu marquei 4 centímetros e depois 9, 9, 9 para cada marcação dele ali. Para me colocar ele na máquina, eu tô abrindo aquele meu forro, porque lembra que a gente tinha grudado aquele meu forro. Então eu abri ele ali para não pegar a parte de trás, porque eu não quero que aquela costura fique aparecendo ali no forro. Marquei 6 centímetros para dentro, que é onde eu vou começar aquela minha argolinha ali, aquelas minhas cordinhas, né, que a gente fez com o próprio tecido. Lembra que a gente tinha feito aquelas tirinhas de 4 centímetros? É como a gente faz aquelas cordinhas de calça, né, que a gente já mostrou aqui no canal também, né? Então a gente fez uma costurinha dobrando e redobrando ele e fez uma costurinha por fora ali para ele ficar bem achatadinho, não aquela de desvirar, né, porque é um tecido muito grosso. Fiz a marcação ali das cordinhas, agora vou marcar do outro lado também para me botar os botões, que é 4, 9, 9, 9. São 4 cordinhas que a gente tá fazendo. E ali eu botei até o meu botão já para testar, para ver se o tamanho ficava bom, para assim a gente seguir fazendo as outras cordinhas, ó, gurias. Então deu certinho para ficar uma sobra ali da argola, né, que encaixe o botão e ele fique bem certinho. Então eu vi, deu bem certinho o tamanho, então por isso eu tô cortando as outras cordinhas. Eu cortei essas cordinhas de 21 centímetros, tá? Então eu vou abrir o meu casaco para não pegar a parte do meu forro. Lembrando que a gente marcou 6 centímetros para dentro ali. E eu vou costurar ele da largura de 1 centímetro. A partir daqueles 6 eu posiciono ali a minha cordinha. Posicionei ele, virei ele pro direito para ele ficar fazendo um pesponto na parte de cima para achatar ali aquela cordinha. É bem grosso ali, tem que ajudar bastante ela. Gurias, a gente tem aqui, tá usando uma agulha 14, tá? Porque, ou pode ser uma 14 ou 16, porque é uma parte mais grossinha ali, né? Isso tudo também tem lá na Entre Malhas, tá? A linha, a agulha, esses aviamentos também tudo tem lá, tá? Então a gente tá fazendo a cordinha com o próprio tecido. Ali 1,5 centímetro antes de chegar na ponta da emenda, eu tô marcando para posicionar a minha agulha, porque eu vou fazer um pespontinho também para segurar aquela cordinha ali, para ela já ficar firmezinha, prontinha ali para engatar o meu botão. Porque se eu deixo toda ela aberta, ela fica até virando, né? E fica mais bonitinha, ele fica mais assentadinho. Então, posiciona a minha cordinha ali 6 centímetros para dentro, passo da largurinha da sapata ali de 1 centímetro, fiz aquela costurinha ali, já viro ele e pesponto da largura de 1 centímetro também, pra achatar a minha costura, qualquer coisa aperto bem ele ali, porque fica bem grosso dela passar. Ajuda ela na máquina também, não vão dar um acelerão ali, porque vai quebrar a agulha de vocês, né? Porque é uma parte grossa ali mesmo, né? Que esse tecido já é grossinho. E vou marcar 1,5 centímetro para dentro, vou fazer um pespontinho também naquela parte das cordinhas da ponta. Isso eu vou fazendo nas minhas 4 cordinhas, tá? Lembrando que aquelas marcações a gente fez ali, começando a partir da gola 4 centímetros. Então, marca 4 lá da ponta da gola para baixo. Daí faz a primeira cordinha, marcação da primeira cordinha e fica bem o meio da primeira cordinha. Depois marco mais 9 centímetros e assim vou marcando de 9 em 9. São 4 cordinhas. E fica um pedaço mesmo aberto, assim, embaixo, tá, gurias? Que é uma dúvida que a gente fica no início, né? Mas é em média de 15 a 20 centímetros que fica aquela parte de baixo ali sem botões em qualquer casaco, né? Então a gente continua fazendo ali aqueles pespontinhos, cuidar na ponta para não fazer bem na pontinha, deixar 1,5 centímetro, porque depois eu vou vir com um pesponto ali naquela parte do tecido, né? Assim já tá com todas as minhas cordinhas pronto. Vou cortar tudo aqueles fiapinhos ali por dentro, né? Fazer a limpeza da peça ali. Por mais que ela seja forrada, a gente tem que limpar toda ela. Até porque eu não fui puxando, vocês viram, não fui puxando ali, eu só fui dando uma esticadinha. Então ali a linha de baixo fica mais curtinha, né? Fica repuxando.
Agora eu botei o meu tecido ali direito com direito e tô costurando só naquela parte do revel, só na parte do revel ali que ele é do mesmo tecido, né, do próprio tecido, e vou desvirar ele, empurrar bem aquele biquinho para ele ficar bem a pontinha. Vou fazer do outro lado a mesma coisa, marquei 4 centímetros para cima e tô costurando só na parte do revel, naquela parte do meu tecido principal ali, pelo lado avesso da minha peça, né? Direito com direito ali, costurei aqueles 4 centímetros e eu não corto esse. Eu só vou empurrar bem aquele canto para ficar bem o biquinho ali mesmo dele. Que esses 4 centímetros, ele já faz a minha marcação da minha bainha, ele já me ajuda a marcar a minha bainha de todo o meu casaco lá na parte de baixo. Então, feito ele ali, agora eu já posso desvirar ele, né? Pra ver como que ele ficaria aquela manga, puxar ela ali. Que eu vou colocar bem a costurinha dessa manga, vou pegar bem no forrinho ali também a costurinha de baixo da manga, com a costurinha de baixo da outra manga ali, vou enfiar uma manga dentro da outra, porque eu tenho que cuidar para essa manga não torcer. Ali no meio do casaco, entre o forro e o tecido principal, eu vou botar a minha mão ali e quando eu pegar ali na ponta, eu boto direito com direito, bem aquela costurinha e vou puxar eles ali por dentro, que assim eu sei bem onde é que eu tenho que costurar, fazer aquela volta. É meio complexo no início, né, a gente fala, mas eu tenho que fazer essa jogada ali, gurias, porque se eu só pego a minha manga lá e encaixo e viro, às vezes eu vou botar a manga lá e não sai o meu braço porque trancou. Isso quer dizer que o meu forro retorceu, por isso que eu tenho que cuidar para fazer essa jogada ali, para o meu forro não retorcer, eu tenho que desmanchar e fazer de novo essa volta ali do punho, tá? Cuidem sempre quando for botar, cuidar para botar o tecido principal para cima. Lembrem que aquele forro ele é fininho, ele acaba cedendo, né? E feito isso, a gente já consegue dobrar ali tecido principal com tecido principal bem na parte de baixo ali da manga, aqueles 4 centímetros que a gente usou de bainha, e passar uma costurinha bem na pontinha dele ali. Como ele tem o recorte na manga, ali no recorte da manga também vou fazer aquela dobrinha de 4 centímetros. Mas como ele tinha o pesponto, eu não consigo passar a costura reta ali, entre elas, né? Então eu vou dar um pontinho à mão ali com a agulha de mão, só para segurar já fazendo aquela dobrinha. Porque quando eu desviro a minha manga, assim ele já sai dobradinho, bem certinho, aquela minha manga ali, fica já a dobrinha da minha bainha, toda ela prontinha, tá? Então, já desvirei ele, testei ele ali, ó, saiu a minha manga ali, já ficou toda prontinha, toda limpinha. Vou fazer o outro lado a mesma coisa. Então, eu tiro a manga de fora, estico a minha manga do lado do forro também. Vou pegar bem na costurinha da parte de baixo e vou colocando ela lá pra dentro, cuidar pra ela não torcer. Segurei ele ali, bem costura com costura, lá por dentro, enfiei a mão entre os dois tecidos, né? E vou segurar direito com direito ali, ó. Segurei ele direito com direito e puxo. Quando eu puxar, ele já sabe bem certinho ali como que eu tenho que costurar, que é o direito do forro com o direito do tecido. Mas não é simplesmente colocar o direito do forro com o direito do tecido, tem que cuidar para ele ficar bem certinho, para não retorcer aquele forro. Então, dessa forma, fica mais fácil de vocês desvirarem depois e dar certo. No início eu falo, a gente buga um pouco nessa logística, mas seguindo o passo a passo ali, vocês vão conseguindo fazer, tá? Vocês perceberam que ali eu tô costurando ele agora com o meu tecido fininho pra cima. O que vai acontecer? Vai sobrar, porque o tecido de cima ele vai cedendo, porque ele tem um pouquinho de elastano também, ele é mais fino. Então, quando eu vejo que ele tá chegando lá perto da costura e que ele tá sobrando, eu já paro, porque como eu não alfinetei, né? Eu já paro, dou uma aberturinha um pouquinho nele, não preciso desmanchar tudo. E vou esticar, ó, ele encaixou, agora eu vou com o lado principal pra cima. Então, por isso, todos os círculos, já bota o tecido principal pra cima, que daí é certo que ele não vai sobrar. Por mais que bote alfinete, tá, gurias? Às vezes, se vocês não esticarem e ficar tirando o alfinete, ele vai sobrar. Então, tem que esticar na frente e atrás e tem que fazer ele se encaixar naquele espaço ali, porque a gente cortou todo mundo igual. Feita ali a costurinha, lembre que a gente já faz aquelas dobrinhas de 4 centímetros ali na manga, pra quando ela se desvirar, já se acomodar ali bem certinho. Vou fazer também um pontinho, dando um pontinho ali à mão, né, naquela parte do recorte. Então, botei bem pontinha com pontinha ali, dobrando aqueles 4 centímetros. Como tem o pesponto ali naquela parte, eu não consigo passar na máquina, vou dar um pontinho à mão.
ali a costurinha à mão, sempre a minha linha dupla, né, que a linha vai e volta, eu dou um nozinho das duas linhas juntas, não em uma só, né, a linha simples que a gente chama, deixo na linha dupla e dou um pontinho à mão ali para segurar bem ele. Feito isso, gurias, agora a gente já consegue desvirar ali a nossa manga, que daí a bainha já fica toda prontinha também. Quem quiser também achar necessário, depois pode dar um pontinho pelo lado por dentro ali, né? Agora na manga, depois de ter desvirado ele na outra parte, na parte maior ali, para ele não ficar desvirando, mas às vezes passando só no ferro assim ele já vai assentar bem, tá? Agora o que eu tô fazendo ali? Costurando bem o meio das minhas cavas. Então eu vou pegar a cava do meu forro e a cava do meu tecido principal, pego bem o encontro ali das 4 costuras, né? Junto aquelas costurinhas ali e vou dar uma costurinha ali, só uns 2, 3 pontinhos ali, gurias, só pra dar uma firmadinha, porque para aquele forro agora quando eu vestir, ele não ir subindo lá e sair para fora, né? Para ele ficar bem no lugar dele, porque como ele tem elastano, né? E ele ali tá um pouquinho maiorzinho, quando a gente bota a mão ele acaba saindo para fora, por isso a gente passa aquela costurinha ali para segurar ele. Já coloquei o meu tecido direito com direito e a partir daquele revel onde é aquela costurinha que a gente tinha feito antes, eu vou fazendo ele encaixar toda aquela parte de baixo, eu vou fechar agora. Então, vou fechar todo o meu casaco por onde eu vou desvirar, né? Depois a gente vai abrir um buraquinho, tá? Mas vou fechar toda aquela parte de baixo sim. Porém, na parte do revel fica uma costura larga de 4 centímetros. Paro no revel, começo a costurar 1 centímetro ali, né? Que a gente já tinha feito aquelas costuras dos cantos de 4 centímetros. E agora eu tô costurando 1 centímetro só ali na parte de baixo, todo ele, cuidando para encontrar bem costura com costura, meio com meio, até a outra parte onde vai chegar o meu revel. Assim ficou tudo costuradinho ali. Eu vou pegar numa parte de uma manga, tá? Gurias, eu já corto aqueles fiapos tudo também para mim poder desvirar. Na parte da manga ali do forro, tá? Eu vou achar um pedacinho dele, pego um palmo depois da abertura da cava e vou abrir um palmo, um buraquinho ali. Como eu abri aquela costurinha, eu vou dar um retrocesso em cada cantinho ali que eu abri, pra quando forçar agora, quando desvirar, né? Porque como passa todo aquele casaco por dentro daquele buraquinho, quando forçar ali pra ele não abrir mais o buraco. Então dei um retrocesso ali pra segurar aquela costurinha. E agora eu vou começar por aquele buraquinho ali mesmo, vai nascendo a nossa peça, né? A gente vai tirar todo o nosso casaco ali por dentro, tá? Daquele buraquinho. Vai puxando devagarzinho, eu falo um teste de paciência, né? Não adianta ter força ali, senão vai rasgar ainda o que vocês acabaram de fazer. Então tem que ir devagarzinho, puxando ele mesmo, que vai nascendo a nossa peça ali todo pelo aquele buraquinho. Então a gente não pode deixar um buraco muito grande, senão fica muito um buracão depois pra gente fechar, né? Mas também não muito pequenininho, pra depois não acabar se desvirando, né? Fica mais difícil. Então, já desvirei todo ele ali, que ele já ficou limpinho. Só que agora, ali na parte de baixo, eu vou segurar bem na lateral ali e puxar pelo buraco, ó, que eu tenho que fazer o mesmo esquema das mangas. Dobro aquela costurinha ali 4 centímetros, o tecido principal com tecido principal, que é os 4 centímetros da nossa bainha, e vou passar uma costurinha ali também, antes de chegar na costura, né? Entre a pontinha e antes de chegar na costura. Que é só para ele fazer aquela dobrinha já da bainha, ela já cair toda prontinha, ó. Então já fica aquele dos 4 do revel e já o dos 4 da lateral. Se eu tivesse costura no meio das minhas costas, também faria na costura do meio das costas, tá? Mesmo que fosse uma costura com pesponto, eu daria um pontinho à mão. Na outra lateral fiz a mesma coisa, peguei lá pelo buraco, pode ser antes de desvirar também a peça, tá, gurias? Mas eu já desvirei para ver se deu tudo certinho primeiro. Prefiro para depois dar esse pontinho, a gente só pegar pelo buraquinho ali e só puxa aquela parte, não precisa desvirar todo o casaco. Então fiz a dobrinha ali também, que assim ele já ficou todo prontinho. Agora eu já consigo fechar aquele meu buraquinho ali da manga. Então cuido para ficar aquela dobrinha mesmo que a gente tinha feito. E é uma costurinha que fica por fora mesmo, tipo um pespontinho, né? Fechando aquele buraquinho ali, a gente vai passando uma costurinha fininha ali todo ele. E dando um retrocesso no início e no fim, né? Se vocês se repararem, sempre tem nas mangas assim dos casacos, ou é na lateral do casaco que abre o buraquinho, mas na manga daí nem aparece, né? Só se eu inverter a manga mesmo, tá? Mas sempre tem esses buraquinhos ali na manga. Ou pode fazer a mão também, quem não quer que fique aparecendo.
Como eu já tinha feito o pesponto na gola, eu vou começar a partir da gola ali fazer o pesponto. É bem grosso ali, ó, chega a arrebentar a minha linha quando eu vou passar. Então, ajuda a máquina ali, né? Então, comecem também um pouquinho depois daquela costura, pra ver se assim ela não arrebenta ali, ó, porque arrebentou 2 vezes de tão grosso que é ali. Então, eu comecei um pouquinho mais pra baixo pra ela não arrebentar e só no retrocesso voltar ali, né? Ajudar ela. E vou fazer aquele pespontinho empurrando bem o meinho, né? Para aquele forro lá não ficar espiando pro lado de fora. Então eu vou empurrando as minhas cordinhas pro lado, para não pegar elas. E afastando bem, empurrando bem o meinho. Quem quiser pode passar no ferro também. Eu prefiro fazer na mão ali, empurrando bem ele, porque eu acho que se a gente fica meio errado no ferro, fica mais difícil daí para passar a costura. Mas é tudo formas que vocês acharem que fica mais fácil para vocês, tá? Ou quem quiser encher de alfinete ali para achatar bem aquela costura e depois vir só passando a costura, também dá. Então, vou passar só aquela costura reta ali e vou passar do outro lado também. O outro lado eu vou vir de baixo para cima. Mas quem não fez o pesponto na gola vai dar continuidade, né? Vai começar ali de baixo e vem vindo, faz a gola e vai parar lá do outro lado. Também eu tô empurrando bem o meio ali até conseguir passar por cima ali, puxando o botão pro ladinho, né? Mas senão eu teria que tirar esse botão. Eu tinha botado só um botão ali, só pra gente testar, ver se ia dar certo o tamanho da argolinha que a gente tinha feito, né? Que lembrei que foi de 21 centímetros. E vamos até a pontinha ali e dar o retrocesso. Feito o pesponto, agora já tá achatadinha, ó, fica bem bonitinha a nossa peça ali. Fica mais bonitinho com esses pespontos, né? Então é um casaco pra gente testar os nossos pespontos. É um casaco simples de fazer, gurias, porque ele é um casaco, peças mais inteiras, assim, né? Ali eu tô marcando o meu botão, eu marquei também 4, depois 9, 9, né, pra fazer aquelas marcações. E marquei 2 centímetros da ponta pra começar o meu botão, que daí ele dá bem certinho, pra depois ele ficar bem contradinho aqui no meio, porque ele não se transpassa. Lembra no nosso molde base, a gente não acrescentou transpasse, porque esse molde, ele não tinha transpasse de botão. Na verdade, foi só as argolinhas ali que transpassaram. Então não acrescentamos transpasse lá na nossa modelagem, tá? Então agora ali eu tô botando nossos botões. Os botões, se eu tô no sentido na vertical, eu prendo ele na vertical. Se eu tô na horizontal, como eu tô na horizontal, eu vou prender ele na horizontal também. Se é botão de 4 furos, eu também posso fazer em xizinho também, né? Tudo é modelo. Sempre quando eu for botar a linha, eu vou botar ela dupla também. Vou passar de 2 a 3 vezes em cada buraquinho ali para ficar bem reforçado. Tô pegando só a camadinha de cima, não pegando a camada de baixo para não ficar aparecendo lá do outro lado. Tudo isso as diquinhas tem lá dentro da nossa comunidade também, tá, gurias? É tudo aqui, é só para relembrar, dando ideia de vocês também para fazerem modelos, né? E dicas para vocês usando com os tecidos também. Botão também tem lá na Entremalhas, tá? Esse botão também é de lá. Ali eu tô botando a linha, dando aquele nozinho, tanto faz como vocês dão um nozinho, né? Uma dúvida no início. O importante é juntar as duas linhas ali, ficar grossinho e que ele não passe no tecido. Se passou, dá um nozinho de novo ali, porque ficou aquele nozinho muito fininho, né? E assim a gente vai passando 2 a 3 vezes nele para finalizar. A gente passa de 2 a 3 vezes fazendo aquela argola e entrando no meio dela também, né? Que esse passo a passo também tem lá dentro, que a gente faz na parte da nossa saia, a gente faz esse treino da casa do botão e de como colocar o botão. Assim já fica prontinho ali os nossos botões da frente. Lembrando que é sempre bom vocês botar um botão a mais, um botão reserva, botar ali por dentro da nossa peça, né? Pegando só a camadinha de cima também. Vai botar um botão reserva caso caia, né? É sempre importante vocês deixar um reserva junto, tá? Então a gente usou 5 botões aqui, botamos um reserva dentro. Feito ali o botão, agora já tá pronto, ó, gurias. Fica tudo limpinho, as costurinhas fica bem bonitinho. Aí embaixo já fica aquela dobrinha da nossa bainha, é só passar no ferro agora pra vincar bem ele, né? Até na nossa manga também, ó, ele também vai ficar aquele gordinho, a gente fala ali, daí a gente passa bem no ferro, assim fica todo ele limpinho, ó. Por isso aquele 1 centímetro também que a gente cortou um pouquinho menor, que é pra ele não ficar aparecendo, assim, ele não aparece nada, aí fica todo limpinho o nosso casaco. Ficou lindo, eu amei esse casaco.
E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui do lado o QR Code lá da Entre Malhas, onde vocês conseguem adquirir esses e outros tecidos. E vou deixar aqui do lado também, gurias, o meu QR Code da minha comunidade da costura, onde lá eu explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, né? Essa comunidade serve tanto para quem nunca costurou, quanto para quem já costura e quer aprender técnicas de acabamento, né? Então lá dentro da comunidade vocês conseguem também ajuda na escolha da máquina de vocês, né? Tem tudo ali, as máquinas também mostrando para vocês, ajudando na escolha da máquina, como que coloca a linha na máquina. A gente tem toda a parte do nosso curso básico da costura, que são pecinhas miniatura, como tem aqui na parede, as pecinhas miniatura que a gente faz para confeccionar essas peças primeiro em miniatura para depois passar as peças em tamanho real, como a gente fez hoje. Então, porque é um treino que a gente faz, né, para chegar na peça em tamanho real. Então, a gente faz uma mini bermuda, um vestido, uma saia, tem tudo que a gente vai precisar numa peça em tamanho real depois, que é bolso lateral, bolso faca, bolso embutido, aplicado, cos com elástico, cos com caseado e pregar botão, zíper comum, zíper invisível, tudo isso tem, que são as bases que a gente precisa, que tudo isso vai precisar numa peça depois em tamanho real. Então lá dentro tem todo esse nosso curso básico ali, né, como que bota a linha na máquina, faz as coordenação motora, tudo isso tem lá dentro. E também tem a nossa parte de modelagem, que é criar a nossa receita do bolo ali no papel, assim como a gente fez aqui hoje. Então tem todo esse beabá ali, como que constrói ali o corpo, como que tira as medidas do corpo, né, para criar aquela base ali, tanto de corpo, de manga, de calça, né, que é a partir dali que vocês criam qualquer modelo. Então eu falo, a gente tem que fazer aquele bolo base para depois criar as coberturas, né, se é uma manga princesa, se é um recorte, se é uma gola V, bolso, cos, isso tudo são detalhes, são a cobertura do bolo. E também tem lá dentro também ensinando para vocês gola de blazer, tudo também tem lá dentro essas alterações. Mas para quem quer pegar algo pronto, né, os moldes prontos do PP ou GG, a gente também tem lá dentro. Então tem, por exemplo, eu confeccionando um vestido, que assim já tem o passo a passo de como vocês montam, né, aquele vestido, fazem a montagem dele, que às vezes a gente fica na dúvida, né, pega um molde lá, mas não sei como que por onde que eu começo, né, primeiro eu costuro o ombro, né, o que eu faço primeiro. Então tem esse passo a passo para vocês, né, para confeccionar a peça. Como tem também o molde disponível ali para vocês baixarem do PP ou GG. É como uma assinatura do Netflix, né, a gente fala. Que aí, conforme vocês vão assinando, vocês têm acesso a toda a plataforma com todas as aulas também. E tá sempre inserindo vídeos novos lá para vocês baixarem também moldes novos. Então na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!